Vamos para a aula de número 9. E nesta aula, então, nós vamos falar sobre os conceitos, né, de capacitância. Tá? Então, na aula de hoje, vamos falar de capacitância e capacitores, qual a definição de capacitância e o que são capacitores. Tá? Aqui tem uma figura ilustrando alguns tipos de capacitores, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Vamos falar também como que nós calculamos a capacitância, encontrar o valor de capacitância. Associações de capacitores em série paralelo, né? Qual é a energia armazenada no campo elétrico em um capacitor? Vamos falar sobre dielétricos e o que acontece quando nós colocamos dielétricos dentro dos capacitores, tá? E como aplicar a lei de Gauss no caso em que nós temos dielétricos nos capacitores. Por fim, eu vou apresentar para vocês um exercício de avaliação que vai ficar com o link na descrição do vídeo e também lá no site, tá bom? Então, para começar, vamos definir o que é capacitância, né? A capacitância aliás, vamos começar definindo primeiro o que é um capacitor, né? Para depois nós falarmos sobre a capacitância, né? Então, o capacitor é um dispositivo que a gente utiliza para armazenar energia elétrica, tá? E que pode fornecê-la a um circuito com grande rapidez, tá? Então, é diferente da bateria, por exemplo. Bateria nós usamos energia química acumulada nos materiais que envolvem a bateria para gerar energia elétrica, né? Entretanto, ela não consegue despejar a energia numa rapidez tão grande quanto um capacitor. Tá? Então, o capacitor a gente usa para armazenar energia, que em geral a gente usa uma bateria para alimentar o capacitor, e depois o capacitor para alimentar um circuito que precisa de cargas e descargas rápidas. Tá? Então, qualquer dois materiais condutores que possuem cargas opostas e iguais separadas de uma dada distância, sem contato, podem formar um capacitor. Tá? O mais comum é que nós tenhamos capacitores de placas paralelas, mas existem outros formatos, cilíndricos, por exemplo, esféricos. Tá? Vamos usar esse aqui, que é o capacitor de placas paralelas, para que nós compreendamos como ele que se forma. Então, nós temos duas placas que têm uma dada área A, tá? Separados por uma distância D. Tá? Então, nós carregamos as placas com a mesma quantidade de cargas. Uma fica carregada positivamente e a outra fica carregada negativamente. Na verdade, é uma transferência de carga via uma bateria que nós fazemos de uma das placas para a outra. Tá? Então, uma fica com déficit de carga e outra fica com acúmulo de carga. Que fica com acúmulo de elétrons, fica negativo. E a que fica com déficit, fica positivo. Tá? O que é interessante é que dentro das placas você tem campo uniforme e homogêneo, tá? Apontando da placa que está carregada positivamente para a que está carregada negativamente. E nós fazemos essa área suficientemente grande para que os efeitos de borda, aqui, ó, que os campos deixam de ficar uniformes e paralelos, linhas de campo, nós fazemos a área suficientemente grande para que esses efeitos aqui sejam pequenos. Tá? Então, isso constitui basicamente o que nós chamamos de capacitores, esses dispositivos que armazenam energia. Os capacitores, eles estão... tem aqui uma fotografia de alguns tipos de capacitores, né? Placas paralelas, também placas paralelas, mas com formato distinto, cilíndricos e afins. E você tem muita aplicação deles aqui em placas de circuito elétrico, né, que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Também aqui um exemplo bastante comum, que é o teclado do nosso computador. Em geral, você quando pressiona uma tecla, você tem um dispositivo embaixo, você muda a capacitância dele. Lembra que a capacitância depende da distância entre as placas. Se você mexe um pouquinho a distância entre as placas, você muda a capacitância. Estou dando um exemplo. Tá? E aí você tem alterações de sinais elétricos num circuito dado e você identifica o que você está fazendo, que tecla você está apertando, por exemplo. Por essa capacidade deles também, de ter a tensão muito dependente da distância, nós vamos ver já já, também são usados como sensores de pressão de alta performance, tá? Com grande acuracidade. Muito bem. Então, como eu estava dizendo para vocês, em geral, a gente carrega um capacitor com auxílio de uma bateria, uma fonte externa aqui. A bateria usa, então, as propriedades dos elementos químicos aqui, com reações químicas internas, para gerar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial transfere elétrons de uma placa
para a outra. Aí uma fica carregada, fica com déficit de elétrons, fica positiva, e outra com acúmulo de elétrons, fica negativa. Então, se a bateria está no circuito e nós fechamos essa chave, essa promoção eletrônica de uma placa para outra acontece. Tá? E aí, se nós abrirmos, o capacitor fica carregado. Tá? Isso, ficar fechado também, mas aí nós vamos ver mais para frente quais são as duas condições dessa chavinha fechada e dessa chavinha aberta. Tá? Muito bem. Aqui, só para a gente começar a ficar familiarizado, né, com os desenhos que indicam circuitos, mais para frente no curso nós vamos estudar circuitos. Então aqui seria o diagrama esquemático técnico desse desenho aqui. Tá? A bateria em geral é dada por um símbolo como este, tá? Onde o tracinho maior indica o positivo e o menor grosso aqui indica o negativo. Os terminais aqui de ligação são indicados por bolinhas. Perdão. São indicados por bolinha, e é aqui onde se aplica a diferença de potencial da bateria. Tá? O capacitor, em geral, é dado por este símbolo aqui, essas duas placas paralelas. Tá? E a chavinha aqui, um acid switch, tá? Chave. Em geral, esse aqui é um circuito então, que envolve uma bateria, um capacitor, uma chave liga-desliga e os terminais da bateria. Tá? Muito bem. Agora sim, vamos definir a capacitância de um capacitor, que nada mais é do que a medida da capacidade de armazenamento de carga do dispositivo. Tá? Então, a carga que pode ser acumulada em um capacitor, ela é proporcional à tensão entre as placas. E essa proporcionalidade é a capacitância. Tá? Então, a gente define a capacitância como a razão, ou a proporcionalidade, a razão de proporcionalidade entre a carga acumulada nas placas e a tensão gerada por elas. Tá? Então, se eu quiser só a capacitância, eu pego Q dividido por V. É a capacitância do capacitor. Tá? E as unidades são unidades de carga por tensão. Coulomb por volt, tá? Que tem um nome especial aqui, que a gente dá a letra F para esse nome, que é o Farad. Tá? Coulomb por volt, Farad. Então, em geral, a gente dá unidades de capacitância em farads. Tá? É o mais comum que vocês vão ver no sistema internacional. Então, como é que nós fazemos para encontrar qual é a capacitância de um capacitor? Então, uma receita de bolo aqui, um passo a passo. Primeiro, a gente admite que o capacitor tem uma carga Q, tá? E aí nós precisamos fazer experimentos para saber que carga Q é essa, tá? Então, uma vez que nós soubemos que carga Q é essa, que ele está com uma carga Q, nós podemos calcular o campo elétrico entre as placas, tá? Isso já vai ficar claro porque nós fazemos esse caminho. Então, como é que a gente calcula o campo elétrico? Usando a lei de Gauss. Eu vou lá, escolho uma placa, em geral eu pego aqui a positiva, faço uma superfície gaussiana, tá? E aí eu sei que a carga envolvida pela superfície gaussiana é igual a ε0 vezes o fluxo, que é a integral, numa superfície fechada, do produto escalar campo elétrico dA, que é o elemento aqui da superfície gaussiana, perpendicular à superfície. Tá? Então, feito isso, eu posso encontrar o campo elétrico. Uma vez que eu encontro o campo elétrico, como nós vimos nas aulas passadas, eu posso, a partir do campo elétrico, encontrar a diferença de potencial entre as placas. Tá? Então eu vou desenhar uma trajetória que está sempre paralela ao campo, tá? na direção, desculpem, no sentido. Entretanto, nós vamos pegar sempre essa trajetória de integração aqui, da placa negativa para a placa positiva. Tá? Então a gente sabe que a diferença de potencial entre essas duas placas é menos a integral de I até F, saindo da placa negativa até a placa positiva, de E escalar ds, tá? Onde ds é um elemento dessa trajetória aqui. Tá? É uma integral de caminho. Então, por fim, eu posso encontrar a capacitância, que é a carga, que a gente sabe desde o início do problema, pela tensão. Diferença de potencial, eu substituí por V aqui, que é esse VF menos VI, tá? A gente pode encontrar capacitância assim. Então, por isso que a gente faz esses passos. Nós sabemos a carga, que é o básico que nós temos que saber do problema. Então, a partir daí, nós podemos encontrar o campo elétrico usando a lei de Gauss. Podemos encontrar, a partir do campo elétrico, qual a diferença de potencial. E, tendo a diferença de potencial, eu posso encontrar a capacitância. Tá? Muito bem. Vamos usar essa tecnologia, então, para um capacitor de placas paralelas, que é o próprio exemplo que a gente estava tratando. Tá?
Então, eu tenho lá que a carga é igual a ε0 vezes o fluxo, que nada mais é do que a integral, né, na superfície fechada, do produto escalar EdA. Tá? Então, eu pego aqui E paralelo a dA, né? O dA é um vetorzinho que está saindo aqui da superfície. Como o campo está paralelo à superfície saindo também da placa positiva para a negativa, tá? Eu tenho que E paralelo a dA, de modo que o produto escalar EdA vira simplesmente EdA. Módulos de E, módulo de dA. Tá? E a integral fica, o E sai fora da integral, ele vai para fora da integral, e integral de dA vira a própria área, de modo que nós temos que a carga envolvida pela superfície gaussiana é ε0, campo elétrico, vezes a área da placa do capacitor. Tá? Então eu tiro daqui o campo elétrico, E igual a Q sobre ε0A. Tá? Tendo o campo elétrico, me interessa agora saber a diferença de potencial, porque o meu objetivo final é chegar na capacitância, que é carga, que eu já sei qual é, Q, dividido pela diferença de potencial. Tá? Então, preciso encontrar a diferença de potencial. Para isso, eu preciso do campo elétrico. Encontrei o campo elétrico, agora eu vou substituir ali e fazer os devidos cálculos. Então, lembra, eu pego uma trajetória que acompanha as linhas de campo elétrico, mas ela vai no sentido da placa negativa para a placa positiva, tá? Enquanto o campo elétrico faz o sentido inverso. Então, o produto escalar EdS é E, módulo de E, módulo de ds, cosseno de 180. Então, eu fico com menos E, módulo de E, módulo de ds. Tá? Substituindo isso na integral, eu fico que a diferença de potencial é igual a E integral da placa negativa até a placa positiva, integral de caminho, de ds. Tá? A integral de ds é o que? É a própria distância entre as placas. Então, fico que a diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância entre as placas. Tá? E aí eu posso substituir, aqui ó, usei o campo elétrico, substitui o campo elétrico, de modo que eu tenho que a diferença de potencial fica QD dividido por epsilon vezes a área. Então eu parto para o cálculo da capacitância, já que agora eu tenho a tensão e eu tenho a carga. Basta substituir os valores e eu fico que a capacitância é epsilon A sobre QD vezes Q. Tá? Eu substituo o valor da tensão. E a gente chega à conclusão que a capacitância, então, para um caso de placas paralelas, é ε0 A, a área do capacitor, dividido por D, a distância entre as placas. Notem que a capacitância só depende de fatores geométricos da construção do capacitor. No caso do capacitor de placas paralelas, é a área do capacitor dividido pela distância entre as placas. Tá? Muito bem. Nós vamos fazer a mesma tecnologia agora para um capacitor do tipo cilíndrico. Tá? Então, vamos observar primeiro aqui a construção. O capacitor do tipo cilíndrico são dois cilindros, tá? Um externo e um interno. E nós estamos carregando o cilindro interno com cargas positivas e o cilindro externo com cargas negativas. Tá? Então, a carga total é Q. Então, tem mais Q aqui, menos Q aqui. Essa carga é devida à transferência de elétrons, quando a gente liga lá na bateria, do cilindro interno para o cilindro interno. Então, o cilindro interno fica com um acúmulo de elétrons, tá? Fica negativo, e o cilindro externo que perdeu esses elétrons, que migraram para o cilindro externo, fica com déficit de elétrons, então ele fica positivo. Tá? Isso gera um campo elétrico na direção radial aqui, ó. De forma que, para suprir todos os passos do cálculo que nós queremos fazer, nós sabemos qual é a carga Q, mas nós precisamos encontrar qual é o campo elétrico gerado aqui, para depois poder encontrar qual é a diferença de potencial entre as partes do capacitor cilíndrico, para finalmente encontrar a capacitância. Então, aqui está a superfície gaussiana que nós desenhamos, que a mais conveniente é uma superfície cilíndrica, tá? E a trajetória, como nós dissemos, vai sempre aqui, ó. Então a superfície ela envolve a parte positiva do dispositivo, tá? A superfície gaussiana. E depois, para encontrar a tensão, nós fazemos um caminho que está ao longo dos caminhos dos campos elétricos, entretanto, ele sai da placa negativa e vai para a placa positiva, tá? A trajetória de integração para encontrar o potencial. Então vamos lá. Uma vez que nós observamos os conceitos iniciais do problema, vamos partir para a resolução. Então, como sempre, superfície gaussiana, para encontrar a carga envolvida, eu tenho ε0 vezes o fluxo, que é a integral na superfície fechada de E escalar dA. Novamente, aqui o campo é radial, tá?
e o elemento de superfície, né, o dA ali, da nossa superfície gaussiana também está alinhado para fora, então ele vai ficar paralelo e dA estão paralelos. De modo que o produto fica positivo e a integral nos resulta que a carga envolvida é ε0 vezes o campo elétrico vezes a área do capacitor, das placas do capacitor. Tá? Aqui são placas cilíndricas. Então, eu substituo a área pela área de um cilindro, que é 2πr, que é o tamanho desse contorno, vezes o comprimento do cilindro. Tá? Então, este é o campo elétrico dentro de um capacitor cilíndrico. Tá? Muito bem, tendo o campo elétrico, agora eu posso então calcular a diferença de potencial usando a integral de caminho, menos a integral de caminho de I até F. Quem é o I? É a placa negativa, F é a placa positiva, de E escalar ds. Tá? Então, eu vou fazer aqui o produto E escalar ds. Eu tenho que notar que primeiro eu fico com o módulo de E. ds, como a simetria é radial, ele vira um dr. Tá? Entretanto, dr tem sinal negativo com relação a ds. Por quê? ds está indo da placa negativa para a positiva. Tá? Entretanto, quando você vai fazer você coloca para simetria radial, você tem o início do problema está aqui no centro. Tá? Então, dr fica negativo com relação a ds. Tá? E aparece aqui cosseno de 180 graus. Quando eu faço toda essa conta, eu fico com módulo de E, módulo de dr. Os sinais negativos do cosseno e do dr se anulam. Tá? Então, fazendo mais um passo na conta, eu faço então que a diferença de potencial é igual a menos a integral de A até B, que é de B até A, de E dr. Tá? Então, quando eu continuo mais um passo aqui, substituindo o campo elétrico, eu fico, que eu tirei daqui, né? Q sobre 2π, ε0L. Agora o R ele faz parte do integrando, tem que ficar lá 1 sobre R dr. Tá? Quando nós fazemos a integral, nós ficamos a integral de 1 sobre R dr é ln de R, né? E aí eu integro de B até A, de modo que eu fico lá com ln de A menos ln de B, e tinha um sinalzinho negativo aqui que me transformou então no sentido oposto, ln de B menos ln de A, que usando propriedade de logaritmo eu posso transformar em ln de B sobre A. Tá? Então, dando mais um passo, nós podemos agora encontrar a capacitância, visto que nós temos a carga Q e encontramos o potencial. Então, basta substituir o potencial aqui, tá? E a gente encontra a capacitância, por causa de um capacitor cilíndrico, como 2πε0 L, comprimento do cilindro, dividido por ln de B sobre A. Né? Lembrando que B aqui é o raio que identifica a casca externa e A é o que identifica o cilindro interno. Tá? Então, notem que, mais uma vez, a menos essas constantes aqui, a capacitância ela só depende das dimensões geométricas do problema. Tá? Então, este é o caso para um capacitor cilíndrico. Nós podemos fazer o mesmo tipo de operação para o caso dos capacitores esféricos. E aí eu não vou nem mudar a figura, a geometria é a mesma e o raciocínio é o mesmo. Só que agora, em vez de ser cilindro, nós estamos falando de esferas. Aqui eu estou vendo como um corte, né, da situação do problema. Então, o corte do cilindro da esfera bem na posição do seu raio, né, no seu diâmetro, é o mesmo. Tá? A problemática é a mesma. Vai mudar as áreas, por exemplo. Né? Então, aqui ó, eu parto já para encontrar qual é o campo elétrico, usando a lei de Gauss, mesma problemática anterior, que vai mudar aqui é a área. Tá? Qual é a área lá da superfície esférica agora? Que em vez de eu usar uma superfície cilíndrica, como eu estou tratando de um capacitor esférico, eu vou usar uma superfície esférica. Então, a área da superfície esférica, 4πr². R é o raio da superfície gaussiana esférica. Tá? Tendo, mais uma vez, mesmo procedimento, tendo campo elétrico, eu vou partir para o cálculo da diferença de potencial. E aí, eu vou fazer de novo o produto escalar EDS, mesma tecnologia anterior, tenho menos aqui, então eu fico no fim com EDR, módulo de EDR. Quando eu faço a integral, agora eu vou substituir o campo elétrico, vai aparecer um termo aqui, ó, 1 sobre R². Então eu fico com a diferença de potencial, menos Q sobre 4πε0, integral de B até A, de dr sobre R². Tá? Quando eu executo essa operação,
incluindo os sinais, eu fico aqui então com a diferença de potencial, Q sobre 4πε0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Tá? E lembrando que A e B são os raios agora, né, das esferas internas e externas. Tá? Muito bem, agora tendo a diferença de potencial, eu posso partir para o cálculo da capacitância, Q sobre V. Basta substituir o V e, dando mais um passo, eu tenho então que a capacitância, para o caso de um capacitor esférico, 4πε0, AB dividido por B menos A. Lembrando mais uma vez, A é o raio da esfera interna e B é o raio da esfera externa. Então, essa é a capacitância para o caso de um capacitor esférico. Mais uma vez, a menos das constantes iniciais, nós ficamos aqui com a dependência apenas dos fatores geométricos do problema. Tá? Agora, só uma aproximação que nós podemos fazer. Se a casca externa, se o raio B for muito maior que o raio A, tá? Nós podemos encontrar a capacitância por causa de uma esfera isolada. Tá? Então, eu pego a capacitância que nós acabamos de encontrar, faço aqui um rearranjo matemático para ficar mais simples de entender. E se eu fizer, então, o raio da esfera interna como sendo R, tá? Para ficar um caso geral agora, e faço o raio da esfera interna tendendo a infinito, ou seja, para deixar a esfera interna isolada, né? Eu entendo que aqui, ó, quando B vai para infinito, esse termo aqui vai para zero, de modo que eu fico com 4πε0A, e se eu fizer A igual a R, então a capacitância de uma esfera isolada é 4πε0R, tá? Raio da esfera. Muito bem. Uma vez então que nós compreendemos os conceitos e como encontrar a capacitância, agora nós podemos passar a pensar num ponto de vista um pouco mais prático, que é a aplicação dela em circuitos elétricos. Tá? Em geral, nós fazemos associações de capacitores, e nós temos associações em paralelo e em série. Tá? O que seria uma associação de capacitores em paralelo? Então vamos olhar aqui a figura um pouco para entendermos do que se trata. Então nós temos aqui, ó, vamos nos lembrar que nós vimos lá no circuito inicial, esse símbolo aqui identifica a nossa bateria, com os polos positivos e negativos, e aqui os terminais da bateria, nos quais estão ligados 3 capacitores numa configuração que nós chamamos de paralela. Tá? Que configuração é essa? É como se, cuidado para não se enganarem com os desenhos, tá, gente? O que é importante vocês saberem é que nessa configuração é como se todos os terminais de cada um deles aqui, ó, estivessem ligados aqui. Todo mundo ligado no mesmo ponto. Tá? Então, nós temos o capacitor 3, o capacitor 2 e o capacitor 1. Como eles estão ligados no mesmo ponto ali da bateria, o que vai acontecer? A tensão em cada um deles vai ser a mesma. Tá? Muito embora eles possam ter características de capacitâncias distintas, o que implica em guardar cargas distintas. Tá? Mas a tensão nos seus terminais é a mesma, porque estão todos ligados no terminal da bateria, tá? Nos terminais da bateria. Beleza? Então, essa é a condição que nós devemos observar para resolver os problemas quando os capacitores estão ligados em paralelo. A tensão nos seus terminais é a mesma para todos os capacitores. Tá? Muito bem. Então, o que implica isso? Que a tensão em seus terminais é a mesma para todos os capacitores. Implica no fato de que a carga total armazenada nos 3 capacitores, se eu tivesse N capacitores, seria em N capacitores, é a soma das cargas armazenadas individualmente. Então, isso me gera a condição de que a tensão é a mesma em todos os seus terminais, me gera uma condição aqui para a solução dos problemas de que a carga total é a soma das cargas individuais. Tá? Muito bem. Se eu me lembrar, então, que a carga pode ser escrita como a capacitância vezes a tensão, tá? Eu tenho que a carga total é a capacitância. Estou falando aqui da carga 1, né? Tem que somar individualmente. Então, a carga 1 é a capacitância 1 vezes a diferença de potencial V. No caso da carga 2, C2 vezes V, mais C3 vezes V para o caso da carga 3. Notem, então, lá que eu coloquei que a tensão é a mesma V em todos os terminais de todos os capacitores envolvidos. Tá? Muito bem. Eu posso isolar então as capacitâncias e colocar o V lá para fora. Eu identifico imediatamente aqui, ó, que a carga, né, a carga total é igual a uma capacitância equivalente vezes a tensão V entre os teus terminais. Tá? Então, nós identificamos no caso dos capacitores associados em paralelo
que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais. Tá? Então, eu posso escrever aqui de uma forma mais resumida, que a capacitância equivalente é o somatório de I igual a 1 até N, ou seja, se eu tiver 10 capacitores, N vai ser 10, de CI. Então, basta eu somar todas as capacitâncias que eu tenho, a capacitância equivalente para colocar no circuito. O que significa isso? Que eu poderia substituir esses 3 capacitores por um capacitor apenas, cuja capacitância tem a capacitância equivalente daqueles 3, que é a soma da capacitância de cada um. Tá? Faria a mesma função no circuito. Tá? Não faz diferença se eu coloco 3 ou se eu coloco um só com a sua capacitância equivalente. Tá? A engenharia reversa também vale. Né? Eu tenho que colocar uma capacitância lá de 10 farads em paralelo. Mas eu não estou com nenhum capacitor ali na minha oficina de 10 farads. Mas eu tenho 2 de 5. Então eu coloco 2 em paralelo. Tá? Resolvo o problema. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, nós podemos substituir os 3 capacitores por um capacitor cuja capacitância é equivalente. Ele vai guardar a mesma carga no circuito, vai fazer a mesma função no circuito. Tá? Além de diminuir aqui a quantidade de elementos. Muito bem. O outro caso é a associação em série. Tá? Então, notem lá, vamos ver qual que é a situação. Então, nós temos lá de novo a bateria com seus símbolos, os terminais, e temos aqui os símbolos ilustrando os capacitores. Então, nós temos um capacitor 1 com uma capacitância 1, outro com a capacitância 2 e um outro com a capacitância 3. Agora, notem que aqui a diferença de potencial, como eles estão em série, é diferente em cada um deles. Entretanto, a carga acumulada vai ser a mesma nos 3, tá? Para o caso em série. Então, isso nos gera uma regrinha aqui para tratar os problemas que envolvem capacitância em série. Qual é? A diferença de potencial aplicada em cada um dos capacitores é a soma das diferenças de potencial sobre cada elemento. Tá? Então, tem que o potencial total, o da bateria lá, vai dar a soma V1 mais V2 mais V3. Tá? Que é o potencial em cima de cada capacitor em série. Nos casos, nós temos 3. Se fosse N, teria que somar até N. Tá? E a outra condição que sobra, então, é que a carga em cada capacitor é igual a uma carga Q, que é igual para todo mundo. Tá? Então, se eu me lembrar que potencial eu posso escrever como uma carga sobre a capacitância, eu escrevo que o potencial total aplicado, que é aquele que vem da bateria, é a soma dos potenciais. Então, eu posso isolar o Q, porque a carga aqui é a mesma para cada capacitor. Isolo ele aqui e fico com 1 sobre C1 do capacitor 1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Tá? Então, eu consigo identificar aí, imediatamente, né, que eu tenho que o potencial total é a carga armazenada nos capacitores, dividido pela capacitância equivalente. Então, eu entendo a capacitância equivalente de um sistema de capacitores associado em série como a soma, né, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias. Tá? Então, de maneira resumida, nós podemos escrever 1 sobre a capacitância equivalente, por caso de associação em série, é igual ao somatório de I igual a 1 até N de 1 sobre CI. Tá? Então, se eu tiver 10 capacitores, como dei no exemplo anterior, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, 1 sobre C10. Tá? Somei tudo. E aí, de novo, no circuito eu posso substituir esse capacitor por um capacitor apenas, esse conjunto de capacitores, por um capacitor apenas cuja capacitância é equivalente àquela associação. Tá? Aí vai ter a mesma funcionalidade. E possivelmente simplificar o circuito. Né? Tá. Então, como é qual é a energia armazenada? Né? Porque nós estamos armazenando energia elétrica. Né? Qual é a energia armazenada no capacitor? Né? Então, vamos admitir aqui que nós temos um capacitor, novamente nosso circuito, aqui está a indicação da bateria, aqui está a indicação do capacitor, e que está com uma carga já inicial Q', tá? E dá uma tensão associada Q' sobre C, tá? Que C é a capacitância do capacitor. Então, se eu quiser carregar, além dessa Q', quiser colocar mais uma carga, começar a carregar esse capacitor além do que ele já está carregado, o
que eu preciso de trabalho para realizar isso? Para incrementar, então, de uma carga dQ', a carga que já está no capacitor, eu preciso realizar um trabalho que é V'. Desculpa, gente, aqui faltou um linha, tá? É V' igual Q' sobre C, tá? V' dQ', tá? Esse é o trabalho para incrementar de uma carga dQ' lá no capacitor, tá? Então eu fico com Q' sobre C, dQ', porque V' é Q' sobre C, dQ'. Esse é o incremento de trabalho. Se eu quiser saber o trabalho total, para carregar agora, a partir dessa carga inicial Q' até a carga total do capacitor Q, eu preciso integrar todos os elementos DW, tá? Que são conectados diretamente com todos os elementos de Q' que eu quero colocar lá. Então eu fico com 1 sobre C, sai da integral de 0 a Q de Q' dQ', né? Essa integral é simples de resolver. Se nós resolvemos a integral, então nós vamos compreender que o trabalho ele é convertido em energia potencial que fica armazenado nas placas do capacitor. Energia potencial é na forma de campo elétrico, tá? Que fica no espaço entre as placas. Então, se nós resolvemos a integral, nós vamos entender que a energia potencial elétrica armazenada lá num capacitor é igual a carga ao quadrado que está armazenada no capacitor, dividido por 2 vezes a sua capacitância, tá? Se nós escrevermos podemos reescrever essa expressão, usando uma expressão como esta aqui, nós podemos reescrever essa expressão com meio da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Só basta substituir Q aqui, tá? Nós encontramos essa expressão para energia utilizada, armazenada, energia elétrica armazenada no capacitor. Se eu souber a capacitância e a tensão com a qual ele está carregado, eu tenho a energia elétrica armazenada no capacitor, tá? Um outro fator que é interessante, que nós utilizamos, para que serve isso? Para podermos comparar os diferentes tipos de capacitores, tá? É a energia por unidade de volume, a densidade de energia, tá? Então, nós pegamos aqui a expressão que nós acabamos de encontrar e vamos dividir pelo volume, tá? Qual é o volume de um capacitor? É a sua área total dividido pela distância, vezes a distância entre as placas do capacitor. Tá? Isso serve para qualquer caso. Então eu posso encontrar aqui a densidade de energia armazenada no capacitor como a capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado entre as placas, dividido por 2 vezes, aqui entra o volume, A vezes D. Tá? Então, energia por unidade de volume, tá? Densidade de energia é energia por unidade de volume. Então, eu peguei essa energia e dividi por esse volume. Fiquei com a densidade de energia elétrica armazenada no capacitor. Tá? E aí, vamos fazer aqui para o caso do capacitor de placas paralelas. A capacitância, ela depende só dos fatores geométricos, lembra? ε0 A sobre D. Tá? Então, de modo que eu posso já escrever aqui ó, a densidade de energia como meio de ε0 V quadrado sobre D quadrado. Usei aqui a capacitância e cheguei nesta expressão, tá? A partir daquela ali. E se eu me lembrar que no caso aqui do capacitor de placas paralelas, eu posso escrever o campo elétrico entre as placas como a diferença de potencial dividido pela distância entre as placas, eu posso escrever a densidade de energia elétrica como sendo meio de ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado. E então a energia do capacitor ela fica armazenada no campo elétrico que está aqui no volume entre as placas. Tá? Esse é o resultado que traz essa expressão para a gente. Além disso, nós fizemos aqui uma conta para o capacitor de placas paralelas, mas essa expressão ela é válida para qualquer campo elétrico. Tá? Qualquer região que você tiver campo elétrico, a energia armazenada no campo elétrico é esta aqui, meio de ε0, campo elétrico ao quadrado. Tá? A densidade de energia. Muito bem. Agora nós vamos tratar os capacitores, até agora nós estamos tratando ele como espaço vazio entre as placas, né? Vácuo. Né? Entretanto, nós temos aqui a possibilidade de colocar dielétricos, né, entre as placas. O que são esses dielétricos? Material isolante. Tá? Os exemplos que são usados aqui nos capacitores são óleo mineral, plástico, papel. Quem já viu um capacitor estourar,
por uma falha técnica qualquer, já deve ter visto que alguns deles têm óleo dentro, outros têm papel, alguns têm plástico, poliestireno, é bastante usado, tá? Então, a gente usa algo entre as placas, diferente do vácuo, estudamos até agora basicamente um modelo teórico, um vácuo, né? É possível fazer com vácuo, tá? Entretanto, para a indústria em geral tem algo no meio. Esse algo é o material isolante, dielétrico, tá? Então, vamos falar um pouco mais sobre esses dielétricos e o que acontece quando nós inserimos eles entre as placas de um capacitor. Tá? Então, quando um dielétrico é adicionado entre as placas de um capacitor, a capacitância do capacitor aumenta por um fator K. Isso é uma observação experimental. Tá? E nós chamamos esse fator K de constante dielétrica do material isolante. Então, se o capacitor tinha uma constante dielétrica, uma capacitância C, igual carga sobre voltagem. Se eu colocar o dielétrico, a capacitância, depois que eu coloquei o dielétrico, que eu falei, que eu chamei aqui de C com um Dzinho aqui embaixo, vai ser K, a constante dielétrica do material, vezes a capacitância como se estivesse no vácuo. Tá? Então eu fico com K vezes Q sobre V. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma tabelinha com alguns dielétricos, tá? Então vejam lá que nós tomamos o valor de referência, K, valor de constante dielétrica, por vácuo sendo 1, tá? Esse é o valor de referência. Nós podemos olhar aqui, se nós fizermos um capacitor com ar entre as placas, ela é muito próxima da constante dielétrica do vácuo, muda ali lá na quarta casa decimal. Tá? O poliestireno tem um valor maior de K, papel um pouco maior, óleo transformador ainda maior, e aqui nós temos uma lista, vocês podem checar com calma depois, está lá no livro do Halley essa lista, que aqui nós temos valores crescentes aqui de constante dielétrica. Eu tenho um exemplo do dióxido de titânio aqui 130, titanato de estronço 310, tá? Pode chegar a constantes bastante elevadas aqui. Tá? E aqui, se vocês observarem aqui do lado de cá, tem um outro fator aqui que não está para todos os materiais, mas é a rigidez dielétrica do material, que também é importante quando você vai pensar em aplicações. Por que ela é importante? Primeiro vamos ver aqui a definição. A rigidez dielétrica de um material corresponde ao máximo valor de campo elétrico que o material pode tolerar sem que ocorra uma ruptura. E o que é uma ruptura? Ruptura é quando o material, vamos dizer assim, ele se quebra eletricamente falando e permite a passagem de cargas de uma extremidade a outra, ou seja, de uma placa a outra. Ele deixa de ser isolante. Tá? Em geral, isso não acontece no material inteiro, mas isso é um assunto mais complicado. Em geral, isso acontece como se fossem filamentos internos, assim, mas eles fazem o curto-circuito entre as placas no fim e o capacitor não funciona mais. Tá? Deixa de armazenar carga. Vocês lembram lá no começo da aula, nós falamos que as placas condutoras do capacitor têm que estar isoladas uma da outra para que você possa armazenar carga. Tá? Então, se o isolante deixar de ser isolante, no meio do caminho entre as duas, elas estão em contato elétrico e não é mais o dispositivo que nós montamos inicialmente. Tá? Então, do ponto de vista técnico, isso aqui é muito importante para eu saber que tipo de material que eu tenho que colocar de dielétrico interno para quantidade de campo elétrico que eu quero gerar, ou seja, a tensão e carga que eu quero acumular, cuja tensão gere um campo elétrico que o meu material suporte. Tá? Se ele não suportar, o dispositivo deixa de funcionar. Tá? Muito bem. Então, em uma região totalmente preenchida pelo material dielétrico, de constante dielétrica K, o que nós temos que fazer é pegar a constante elétrica ε0 e substituir ela por K vezes ε0 em todas as equações. Aí nós resolvemos todos os problemas. Tudo que a gente fez para o vácuo funciona com o dielétrico, adicionando, multiplicando a constante ε0 pelo K, a constante dielétrica do material dielétrico. Tá? Então vamos ver aqui só algumas situações, tá? Em que nós tínhamos aqui, vejam lá, que nós estamos numa situação de tensão constante, ou seja, eu tenho uma bateria ligada no sistema. Tá? Então eu tenho lá uma carga no meu capacitor, mantida a uma tensão constante por essa bateria. Tá? O que acontece se eu colocar um dielétrico lá dentro? Tá? Lembra que a expressão da tensão é Q sobre C, capacitância. Só que quando eu coloco o dielétrico, eu tenho que multiplicar capacitância por K. Está aqui, ó, capacitância aumenta por um fator K.
Então eu multiplico a capacitância por K. Como a bateria mantém a tensão constante, o que vai acontecer? Esse fator aqui aumentou, significa que a carga diminui para manter a tensão constante. Tá? A carga nas placas do capacitor diminui para manter a tensão constante. Agora vamos fazer o outro caso aqui. Nós carregamos o capacitor e tiramos a bateria. Tá? E ele está lá apresentando uma tensão, que é a tensão, vamos dizer, que é a tensão da sua carga máxima. Se eu pegar agora, então estou desligado a bateria, e inserir o dielétrico entre as placas do capacitor, eu tenho que me lembrar que o quê? A carga é a capacitância vezes a tensão. Tá? Mas como eu inseri o dielétrico, eu tenho que substituir capacitância por K vezes a capacitância. Quando eu coloco o dielétrico, a capacitância aumenta por um fator K, constante dielétrica do material. Beleza? E nesse caso aqui, em que eu não mantenho a tensão constante, o que vai ficar constante é o quê? A carga. A carga ela não pode desaparecer, né? A carga vai ficar constante. De modo que, para que a carga fique constante, esse fator K vezes a capacitância aumentou por um fator K. Então, a tensão entre as placas tem que diminuir para que a carga permaneça constante. Tá? Então, a tensão diminui neste caso. Tá? Agora, gente, para nós entendermos efetivamente tudo isso que nós falamos aqui sobre as características que ocorrem nos capacitores quando nós inserimos dielétricos nos capacitores, nós precisamos olhar os dielétricos do ponto de vista microscópico. Tá? Então, vamos começar identificando os tipos de dielétrico. Tem dois tipos, os polares e os apolares. Tá? Nos dielétricos polares, se você for olhar lá internamente as suas moléculas que formam a sua estrutura eletrônica, as suas ligações químicas, formam moléculas onde é possível identificar, tá, um momento de dipolo elétrico. Tá? Dentro do material há um desbalanço de carga local no entorno das ligações químicas e em que forma lá um momento de dipolo. Lembra? O momento de dipolo elétrico é uma carga positiva separada de uma carga negativa a uma distância d. Tá? Tendo esse momento de dipolo intrínseco lá dentro da sua estrutura, quando um campo elétrico é aplicado, por exemplo, quando eu coloco o dielétrico dentro de um capacitor, o que acontece, nós já vimos isso na outra aula, nas outras aulas, né, lá nas primeiras. O momento de dipolo elétrico tende a sofrer um torque na direção do campo elétrico, ou seja, ele tende a se alinhar com o campo elétrico. Então, se o campo elétrico está apontando aqui na figura aqui da esquerda para a direita, ele vai empurrar as cargas positivas e vai puxar as negativas, de modo que a parte positiva do dipolo vai ficar apontada aqui para a direita, né? E a parte negativa será a favor do campo e a parte negativa vai ficar aqui no sentido contrário do campo. Tá? Então, o dipolo em si, a flechinha, que é o vetor, né? Desculpe falar flechinha, não é técnico. O vetor, que identifica o momento de dipolo elétrico, vai se reverter na direção do campo elétrico. Então, lembra, o vetor aponta da carga negativa para o positivo. Tá? Então, a parte positiva do dipolo está aqui e a negativa está para cá. Tá? Quando o campo está da esquerda para a direita. Se o campo estivesse da direita para a esquerda, ia estar todo mundo ao contrário aqui. Tá? Muito bem. E tem o caso dos dielétricos apolares. Nós também vimos isso na aula passada. Se eu tenho lá uma molécula interna de um dielétrico que é apolar, quando eu aplico um campo elétrico, há um deslocamento de carga. Né? Lembra, o campo elétrico empurra as cargas positivas e puxa as negativas. Então, isso faz um desbalanço elétrico local, gerando um momento de dipolo. E tendo esse momento, ele vai reagir igualzinho ao caso dos polares. O momento de dipolo elétrico vai alinhar na direção do campo elétrico. Aliás, nesse caso, ele já nasce naturalmente alinhado, né? Porque é o próprio campo que gera ele. Tá? Muito bem. Então, vamos ver um caso aqui dos nossos dielétricos inseridos nos capacitores. Então, eu tenho lá o dielétrico, sem campo aplicado, coloco ele dentro de um capacitor. Então, estão aqui as placas do capacitor, essa carregada positiva, essa com déficit de elétrons, fica com carga total efetiva positiva, e essa com carga efetiva total negativa, o que gera para a gente, dentro do material do capacitor, um campo elétrico que vai da placa positiva para a placa negativa.
Aí o que acontece? Nesse caso aqui é um dielétrico apolar. Então vai ocorrer aquele pequeno deslocamento de cargas internos, de modo que você vai ficar com os momentos de dipolo elétrico todos alinhados na direção do campo elétrico gerado pelas placas do capacitor. Tá? Agora, observem que, por causa desse alinhamento, tá? Aqui junto à placa que está carregada negativamente, os dipolos elétricos formam uma região aqui, ó, de acúmulo positivo. E aqui, junto à placa negativa, uma região de acúmulo negativo aqui. Tá? Acúmulo de elétrons lá e déficit de elétrons aqui. Tá? Então, o que nós podemos pensar sobre isso? Vai gerar um novo campo elétrico. Tá? Então, agora eu tenho campo elétrico, pelo fato de ter inserido o material dielétrico, eu tenho um campo elétrico devido às placas e tenho um campo elétrico devido a esse acúmulo, esse desbalanço de cargas devido à polarização do dielétrico. Tá? Então, o campo total aqui dentro vai ser outro. O campo inicial, se fosse sem dielétrico, seria o E0 das placas. Mas aí você tem um campo interno que é o oposto ao campo das placas, é o campo gerado pelo dielétrico. Tá? De modo que o campo efetivo total, aqui, ó, ele diminui. Tá? E isso explica tudo o que nós relatamos, tá? Sobre as propriedades dos capacitores. Tá? Lembra lá, por exemplo, tensão, campo elétrico dividido pela distância. Né? Vamos pegar o caso do capacitor de placas paralelas. Então, explica as variações de tensão nos casos e de carga nos casos de tensão constante ou carga constante. Tá? Muito bem. Então, agora vamos observar como é que fica o caso da lei de Gauss, né? Quando eu coloco um dielétrico. Tá? Simplesmente eu poderia pegar lá a nossa regrinha e já vir aqui e substituir o quê? Epsilon 0 por K Epsilon 0 e estava resolvido o problema. Nós vamos demonstrar como é que a gente faz isso e a que isso leva. Então nós temos aqui o capacitor de placas paralelas, mais simples para a gente resolver, e a carga nesse caso vai ser mantida constante. Tá? Então carreguei e tirei a bateria. Tá? Então procedimento de sempre, eu preciso saber o campo elétrico para saber a tensão se eu quiser. Então, primeiro eu preciso colocar uma superfície gaussiana, tá lá, tá aqui o módulo, tá aqui o vetor campo elétrico. Eu vou fazer que ε0 vezes a integral na superfície fechada do produto escalar EdA vai ser a carga envolvida. Se eu resolver isso aqui, como nós já fizemos, eu fico com ε0, campo elétrico, que eu estou chamando de E0 aqui sem o dielétrico, é igual, vezes a área do capacitor é igual a carga, de onde eu posso tirar o campo elétrico sem o dielétrico, que é o E0 igual a Q sobre ε0A. Tá? Agora, se eu inserir o dielétrico, o que vai mudar? Na minha conta, a carga envolvida é que vai mudar pela superfície, porque agora eu tenho a carga aqui na superfície gaussiana, eu tenho a carga da placa que está com desbalanço positivo de cargas, tá? E eu tenho a carga gerada aqui pelo dielétrico na superfície ali do dielétrico próximo à placa positiva, tá? Então, a carga total vai ser Q menos Q', tá? Então, a carga envolvida vai ser Q menos Q'. Beleza. Então, eu posso escrever o campo elétrico, né, ali, fazendo o mesmo procedimento que fizemos aqui, agora eu vou fazer com essa expressão, como Q menos Q' dividido por ε0A. Tá? Como a carga diminuiu, o campo elétrico diminuiu. Eu posso identificar aqui, então, Q menos Q' como a carga da placa inicial dividido pelo K, constante dielétrica do material. Tá? De modo que eu posso reescrever aqui a equação de Gauss, e é aqui que nós queremos chegar, como uma ε0 integral na superfície fechada de K vezes, né, porque se eu colocar aqui eu identifico isso já imediatamente, tá? K vezes o campo elétrico, produto escalar dA, que é igual a quem? A carga envolvida livre. Uma vez que eu levo em conta aqui a constante dielétrica do material, eu não preciso mais me preocupar com a diferença de carga induzida ali na superfície. Eu simplesmente uso a carga livre envolvida. Quem é a carga livre? É a carga da placa.
tá? Da placa do capacitor. Eu não me preocupo com a carga induzida ali na superfície do dielétrico próximo à placa do capacitor, tá? Então isso aí facilita as coisas. E de onde aqui eu também posso observar uma definição, isso é definição, tá? A constante dielétrica aqui do material é a razão entre E0 e E, tá? Ou seja, a região de campo elétrico sem o dielétrico e com o dielétrico. Se eu fizer qual é o campo elétrico, né, com o dielétrico e sem o dielétrico, se eu fizer a razão disso aí, eu tenho o K. Tá? E aqui nós identificamos um novo vetor, que é o ε0K vezes o campo elétrico, que nós chamamos de vetor deslocamento elétrico. Então, a equação de Gauss fica, então, ε0 integral numa superfície fechada de D, vetor deslocamento elétrico, produto escalar dA. E isso é igual à carga livre envolvida, ou seja, nesse caso, a carga das placas apenas do capacitor. Tá? Então, nós reescrevemos aí a lei de Gauss para o caso em que nós colocamos um dielétrico e nós não precisamos, então, nessa forma que nós escrevemos, não precisamos nos preocupar com a carga induzida na superfície do dielétrico próximo à placa do capacitor, apenas com a carga da placa em si, do capacitor, porque o restante está envolvido aqui, né, está contido aqui no nosso vetor de deslocamento elétrico, que é o K lá, a variável nova inserida no problema. Tá? Muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos tratar da solução de alguns exercícios envolvendo capacitores, capacitâncias, energias elétricas armazenadas, dielétricos e afins. Tá? E, como eu disse para vocês no começo da aula, eu vou deixar então uma avaliação, cujo link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também, quem quiser procurar direto lá na minha página vai encontrar também, tá bom? Um abração a todos e nós nos vemos na próxima aula.